Formulário ajuda a detectar possíveis vítimas de violência doméstica. Protesto dos motoristas de aplicativos em Belém. O Conselho Tutelar atende crianças e adolescentes em situação de violação de direitos. 1 em cada 4 brasileiros será idoso em 2060. As diretrizes gerais para a ação evangelizadora na igreja no Brasil. Nos primeiros 8 meses, mais de 14 mil pessoas acima de 50 anos foram demitidas no Pará. Famílias de baixa renda recebem projetos de instalação elétrica. Arcebispo de Belém fala sobre o Sínodo para a Amazônia e a sua ausência durante o Círio de Nazaré. Terapias alternativas ajudam na recuperação de pacientes. Na entrevista de hoje vamos falar sobre a regulamentação do trabalho aos domingos e feriados. Hoje é quarta-feira, dia 2 de outubro, e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre violência doméstica. O Ministério Público do Estado do Pará estuda a inclusão do Formulário Nacional de Risco e Proteção da Vida. O formulário tem 19 perguntas objetivas para avaliar o grau imediato de risco e ajudar autoridades que precisam pedir medida protetiva ou julgar o pedido. Uma iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público criou uma ferramenta nova para medir o risco imediato de violência doméstica. É o Formulário Nacional de Risco e Proteção da Vida, o FRIDA. É um formulário que foi desenvolvido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, já baseado em experiências anteriores de diversos países, como Portugal, Espanha, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos. E ele serve como um formulário para avaliar o risco que aquela mulher vítima de violência tem de sofrer violências de maior gravidade, focando principalmente na questão do feminicídio. O Ministério Público do Estado debateu a inclusão do formulário no Pará. Existe um caminho ainda a ser tomado, né? A verdade é que existe a necessidade de formulação de um termo de acordo entre o Conselho Nacional do Ministério Público, o próprio Ministério Público, o Poder Executivo, para que a gente possa disseminar esse formulário para todo o estado do Pará. Então, ainda tem um caminho, né, para que a gente possa tomar a aplicação desse formulário. Mas nós já entramos em contato, inclusive, com a Procuradoria-Geral de Justiça, para que a gente possa formular esses acordos e implantar imediatamente esse instrumento importante de proteção da mulher. As informações registradas no formulário podem auxiliar na criação de políticas públicas e na redução da probabilidade de reincidência da violência doméstica. Fundamentalmente, informações sobre a mulher, informações sobre o agressor e informações sobre a realidade, sobre as circunstâncias que estão envolvendo essa situação de violência. Perguntas do tipo se o agressor é dependente químico, se ele está em situação de desemprego, que é uma situação gravíssima que concorre para a violência contra a mulher, se ele é portador de arma de fogo, se, entre outras, contra a mulher, se ela tem dependência econômica, se existem filhos, se ela está em processo de separação recente, que também é um motivo que multiplica a possibilidade de violência. A ferramenta pode ser usada nos primeiros atendimentos às vítimas de violência em diversas instituições da segurança pública. Entenda-se que esse formulário não é para aplicação exclusiva do Ministério Público. Ele também é na delegacia de polícia, nos centros de referência, e isso vai ajudar fundamentalmente também na questão das medidas protetivas que são previstas na Lei Maria da Penha. Quando, por exemplo, a gente analisando a situação dela, a gente tem como aferir quais são as medidas mais adequadas àquela mulher. Às vezes, existe a necessidade, por exemplo, da suspensão do porte de arma de fogo. E numa outra mulher, não existe essa necessidade. Às vezes, há a necessidade da suspensão do direito de visita aos filhos do casal. E, às vezes, não há necessidade. Então, isso também vai servir como um bom termômetro tanto para o Ministério Público quanto para o Poder Judiciário no momento que ele for analisar esse formulário.
Um homem foi morto a tiros no início da manhã desta terça-feira na Avenida Júlio César, no bairro de Valdecães, aqui em Belém. Segundo a polícia, Oscar Silva de Almeida, de 32 anos, estava trabalhando como motorista de aplicativo quando foi abordado por criminosos que dispararam contra a vítima. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Metropolitano em Ananindeua, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda de acordo com a polícia, o carro utilizado pela vítima foi levado para um lugar desconhecido. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil. Uma portaria da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, assinada no final de junho, ampliou de 72 para 78 o número de categorias autorizadas a funcionar aos domingos e feriados. A nova portaria atualiza o decreto 27.048. Para falar sobre esse assunto, Juliana Brito conversa agora com o advogado Paulo Barradas. Quem vai nos explicar o que diz a legislação a respeito do trabalho aos finais de semana e feriados é o advogado Paulo Barradas. Tudo bem? Muito obrigada pela participação. Para a gente conseguir entender como funciona o trabalho no final de semana e feriado, a gente precisa entender a carga horária normal durante a semana. De acordo com a legislação, de que forma a carga horária pode ser dividida? A regra é que o trabalhador normal, comum, de categorias normais, com trabalhos que podem parar meio-dia para o almoço, porque tem alguns trabalhos que são ininterruptos pela sua natureza, polícia, hospital, etc. Televisão, rádio, não pode parar. Mas quando os trabalhos que são, vamos dizer assim, ordinários, a regra é que a carga horária será de 44 horas semanais. Assim, o trabalhador trabalhará 8 horas por dia, de segunda até sexta, são 5 dias, portanto, fecha 40 horas, e mais 4 horas no sábado. Essas 4 horas do sábado podem ser diluídas ao longo dos outros dias da semana. Então, ao invés de trabalhar 8 horas por dia durante a semana, em 4 dos 5 dias ele pode trabalhar 5 horas e não trabalhar no sábado. Estamos tratando de carga horária normal. O que exceder a esse limite de 44 semanais será considerada hora extra, portanto, mais cara do que a normal em pelo menos 50%. Não pode ser o mesmo preço da hora normal. E nem pode exceder 2 horas extras diárias, salvo excepcionalidade de extrema comoção e que não tem outra alternativa. Mas a regra, o geral, 2 horas extras no máximo por dia. Quem trabalha trabalhos ininterruptos, normalmente ou faz jornada ao invés de 8 horas, fazer 6 horas corridas, e aí já não tem mais no mínimo 1 hora para o almoço, como é o caso das 8 horas, de 1 a 2 horas, às vezes até 3 para o almoço. Será 6 horas ininterruptas com 15 minutos para fazer um lanche, né? Ou então carga horárias de 12 por 36, como foi autorizado agora na lei, etc. E aí cada situação vai ser uma situação. Em todos os casos, mesmo aquele que trabalha em jornadas ininterruptas, não pode exceder a 44 horas. O que exceder a 44 horas será hora extra. Isto vale para o serviço público, isto vale para a iniciativa privada, isto vale para o trabalhador avulso, isto vale para todo mundo. Agora, com relação ao trabalho no domingo, como é que funciona? Existe uma categoria, existem categorias específicas que podem trabalhar no domingo ou não? Depende de convenção, como é que funciona? Pois é, tudo começou com o comércio, por causa dos shoppings. Então, algumas profissões, elas têm um movimento maior no domingo. Quem trabalha, por exemplo, em salão de beleza, quem trabalha em restaurantes, bares, lanchonetes até, enfim, tem uma gama de pessoas, shoppings, tem uma gama de profissionais que vão ser mais demandados no domingo. Então, o trabalho no domingo, ele iniciou a ser autorizado por conta do comércio, mas já se expandiu para outras categorias. O trabalho no domingo, a única excepcionalidade que ele tem é um dia como outro qualquer de trabalho. A única excepcionalidade é que, como lá no caso da carga horária normal, o trabalhador vai ter uma folga semanal, um dia de folga, preferencialmente aos domingos. Aquele que é obrigado a trabalhar domingo vai ter que ter um dia de folga em outro dia. Então, vai trabalhar domingo? Vai, mas vai folgar na segunda ou vai folgar na terça, enfim, vai folgar num outro dia que é diferente do domingo, mas vai ter que ter uma folga semanal, porque é questão de saúde do trabalhador, porque se o trabalhador trabalhar ininterruptamente por longas jornadas, ele não tem condição de refazer, do seu organismo se refazer
para enfrentar normalmente a jornada. É como se ele morresse um pouquinho a cada dia, e aí, principalmente nas atividades que exigem mais esforço físico, às vezes até esforço intelectual, a gente vai também se esvaindo, vai perdendo energia, e tem que ter um dia para recuperar essa energia. Preferencialmente será aos domingos, mas pode não ser. Então, as categorias que são demandadas no final de semana, e no domingo, ela tem que ter a folga em outro dia. Agora, pode o trabalhador trabalhar todos os domingos do mês ou não? O trabalho aos domingos tem uma excepcionalidade. A cada 3 semanas ele tem que ter pelo menos uma folga no domingo. Por quê? Para que este trabalhador possa folgar junto com a folga de todos os outros profissionais. Então, por exemplo, e aí além de salvaguardar a saúde do trabalhador, salvaguarda também a família. Você já imaginou uma família onde o trabalhador, porque o seu trabalho é excepcional, é de natureza diferenciada, ele nunca está domingo na folga, quando a família está folgando toda, quando todo mundo tem folga, quer dizer, eles nunca vão se encontrar? Então, a cada 3 semanas, pelo menos, uma folga tem que ser aos domingos, e as outras podem ser em outros dias. Daí o empregador tem que arrumar o seu corpo de empregados para que essas folgas respeitem essas regras básicas. E com relação ao trabalho no feriado? É permitido? Paga hora extra? Tem direito à folga? Como é que funciona? O trabalho no feriado é diferente do trabalho aos domingos. A regra é que o trabalhador tem que folgar no feriado. Mas a sociedade, como ela está em constante mutação, algumas categorias também têm sido demandadas nos feriados. A indústria do lazer, por exemplo, que emprega pessoas, né? Só pode trabalhar no feriado se aquela categoria tivesse a previsão na sua convenção coletiva de trabalho. O que é a convenção coletiva de trabalho? Anualmente, no mês da data base da categoria, toda categoria tem uma data base. A gente sabe que é aquele mês em que a gente recebe um aumento. Na data base da categoria, o sindicato dos empregados se reúne com o sindicato dos empregadores e faz uma lista de reivindicações. Se eles conciliarem, se eles concordarem e firmarem um acordo, teremos uma convenção coletiva de trabalho. Se eles não o fizerem, chegarem no impasse, um não concorda com o que o outro diz, esta reivindicação é entregue à Justiça do Trabalho, que o juiz vai julgar, o desembargador vai julgar. Ou seja, aí deixamos de ter uma convenção coletiva de trabalho, passamos a ter um dissídio coletivo, mas que tem a mesma finalidade, trazer regras especiais para uma categoria só, para aquela determinada categoria. Que essas regras podem ser horário especial de trabalho, pode ser o trabalho nos feriados, pode ser o salário base da categoria. Então, toda categoria tem como salário base o salário mínimo, porque é o mínimo exigido no país, mas a minha categoria pode ter como salário base um salário e meio. Então, ninguém na minha categoria pode ter menos do que um salário e meio. Pode ter plano de saúde, pode ter seguro de vida, depende da especificidade de cada trabalho. Pode ter um horário especial de trabalho, condições especiais, etc. Esta convenção coletiva de trabalho ou este dissídio coletivo, se não trouxer a previsão do trabalho no feriado, nada feito. Não pode haver trabalho no feriado. Se houver a previsão para trabalho no feriado, ele vai trabalhar, esse profissional, essa profissional vai trabalhar no feriado, mas vai receber essa folga em outro dia. Se trabalhar no domingo ou no feriado, caso seja possível, e não tenha a compensação dessa folga durante a semana, ele terá que receber esse dia em dobro. Agora, no caso de qualquer irregularidade, o meu patrão, ele me fez trabalhar todos os domingos do mês, ou ele fez eu trabalhar no feriado e não era permitido pela convenção. O que eu devo fazer? Quem eu devo procurar? Essas regras todas são trazidas pela lei. A gente percebe no Brasil um esforço muito grande, inclusive o governo tem acompanhado esse esforço, de desregulamentar o trabalho, ou seja, de tirar regras do trabalho, de deixar cada categoria se acertando sozinha com o seu patrão. Mas, por enquanto, no momento, eu diria, graças ao bom Deus, o trabalho no Brasil tem regras, porque onde não tem regra a gente vai ter trabalho infantil, a gente vai ter uma carga horária exaustiva, a gente vai ter trabalho nos finais de semana. Então, o trabalhador ele vai cada vez estar mais próximo da escravidão. O que para um empresário é muito bom, porque para um empresário, se o trabalhador perder a sua capacidade de trabalhar, ele demite e contrata outro, que esteja em condições de trabalho, mas para o empregado não. O empregado ele vende o trabalho dele porque ele não tem outra fonte de riqueza de manutenção de sua família. Então, se essas regras que são da lei
não forem cumpridas, o sindicato deve ser imediatamente acionado. Se a categoria não tiver sindicato, algumas categorias não o têm, então deve ser acionada a Superintendência Regional do Trabalho, que é um órgão público federal e que tem exatamente esta missão, fiscalizar o exercício das categorias. O trabalho da superintendência, que é um trabalho muito intenso em todas as capitais, ele é um trabalho coletivo, então o fiscal do trabalho, ele vai às empresas para fiscalizar coletivamente. Mas eu tenho uma demanda exclusiva só minha porque eu não recebi, por exemplo, horas extras. Aí não é trabalho da superintendência, é trabalho da Justiça do Trabalho. Eu, através do meu advogado, tenho que ajuizar uma demanda trabalhista comprovando que não recebi. Então, como a sua pergunta, no caso de o meu empregador não respeitou a legislação, isso foi coletivo, foi com todo mundo? Superintendência Regional do Trabalho, que fará uma fiscalização na sua empresa ou no seu local de trabalho. Caso seja confirmada a ilegalidade, imediatamente o fiscal insta o empregador a corrigir para vir para a forma da lei e normalmente aplica uma multa que não é para fechar a empresa, mas é uma multa para que o empregador corrija e traga para a forma da lei a sua relação de trabalho. Ok, então muito obrigada pela sua participação. É isso, eu volto para o estúdio. E agora vamos falar da regulamentação dos motoristas de aplicativos que na manhã de ontem protestaram contra as medidas do decreto da Prefeitura de Belém que regulamenta o serviço aqui na capital. De acordo com a categoria, os motoristas precisam de um novo prazo para fazer a regulamentação. Os motoristas se concentraram no bairro de São Brás, em Belém, entre as avenidas Magalhães Barata, Almirante Barroso e José Bonifácio. A mobilização foi para pedir um novo prazo para o cadastramento no sistema de transporte individual privado remunerado de passageiros, da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana. O cadastro, que regulamenta o serviço dos motoristas de aplicativos na capital, poderia ser feito até o dia 31 de julho. Com a Lei Federal 13.855, o prazo foi estendido até o dia 7 deste mês. Após o cadastro, o veículo do motorista passa por uma vistoria, onde serão observados se o carro tem capacidade de até 7 lugares, pelo menos 4 portas, ar-condicionado e idade máxima de 7 anos. Depois desse processo, o condutor recebe uma licença de serviço de transporte individual privado remunerado de passageiros com validade de 12 meses, contados a partir da conclusão do processo de cadastramento. A licença é intransferível e vincula o motorista cadastrado ao veículo em que trabalha. A partir do dia 8 de outubro, quem realizar o transporte de passageiros sem autorização passa a cometer infração gravíssima e fica sujeito a multa de R$ 1.467,35, além de remoção do veículo. Em nota, a Prefeitura de Belém informou que as condições são normas estabelecidas para maior segurança de motoristas e passageiros. O Conselho Tutelar atende crianças e adolescentes em situação de violação de direitos. Além disso, aconselha os pais ou responsáveis. O município de Belém está em período eletivo para novos conselheiros. A eleição está prevista para ser realizada dia 6 de outubro. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade para que haja o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos por lei. Os conselheiros contribuem com o planejamento de políticas públicas e planos municipais voltados para o público infanto-juvenil. A função do Conselho Tutelar é receber as solicitações das crianças, das comunidades, tá? E dos adolescentes. Tá? O Conselho é a porta, né, de entrada para a garantia e defesa dos direitos dessas crianças. Tá? Então, o conselheiro ele tem como sua missão orientar, acompanhar e conduzir os casos onde principalmente há a violação desses direitos. A proteção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes dependem de pessoas qualificadas para ocupar o cargo.
O processo e a escolha, os critérios, eles são definidos pela atuação dos candidatos, através das suas instituições, que acabam validando o candidato, né, através de uma indicação. E aí nós temos critérios de ter, no mínimo, uma atuação de 3 anos, ter o endereço no distrito pelo qual eles vão concorrer também, no mínimo, de 3 anos. Em Belém, existe cerca de 8 conselhos tutelares distribuídos nos distritos administrativos. O atendimento de ocorrências é feito 24 horas por dia, sempre em parceria com órgãos fiscalizadores. O papel do conselheiro, ele está articulado em uma rede de garantia de direitos, tá? que é composta pelo Judiciário, pelo Ministério Público, e aí nós temos toda a cadeia de prestação de serviços dessa rede, tá? Os CRAs, CREs, enfim. Em outubro, haverá um novo pleito eleitoral para eleger os novos conselheiros tutelares que irão atuar na capital paraense por 4 anos. A eleição ocorrerá no próximo dia 6 de outubro, de 9 às 17 horas, nos outros distritos que compõem o município de Belém. Tá? Quem pode votar? Todo e qualquer cidadão que esteja apto com seu título de eleitor, tá? Respeitando os prazos de cadastro dos últimos 60 dias. E nós vamos ter em torno de 80 vagas entre titulares e suplentes, tá? E eu também gostaria de convocar a sociedade civil para acompanhar em votação, para acompanhar fiscalizando esse processo. O Ministério Público está conosco, nós também estamos com equipe de fiscalização, mas nenhuma fiscalização é maior e melhor do que a da própria sociedade. E agora vamos falar sobre energia elétrica. A partir de hoje, a concessionária de energia do Pará promove em Canaã dos Carajás a Caravana da Negociação, o projeto que leva até os clientes a oportunidade de negociar faturas com mais de 90 dias em atraso, com condições flexíveis. Priscila Pinheiro tem mais informações. Isso mesmo, os clientes da concessionária de energia poderão procurar atendimento durante a programação da Feira de Negócios de Canaã dos Carajás. A programação segue até o dia 5 deste mês e será realizada na sede do prédio da Associação Comercial de Carajás. O atendimento nos dias 3 e 4 de outubro será de 9 até as 17 horas. E no dia 5 será de 8 até as 14 horas. A sede fica localizada na Rua da Mata, no bairro Bosque Gonzaguinha. Além da negociação de débitos, os clientes poderão trocar lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas LED. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. Os brasileiros estão alcançando cada vez mais a longevidade. De acordo com o IBGE, 1 em cada 4 brasileiros será idoso em 2060. Este processo, no entanto, não está associado apenas à idade, mas também aos hábitos de vida de cada um. Quem não quer envelhecer com saúde, não é mesmo? Com o aumento da expectativa e da qualidade de vida, envelhecer trouxe novos significados para a rotina dos brasileiros. A barreira de chegar aos 100 anos já foi superada. A Dona Rosa é um exemplo disso. Com 113 anos de idade, ela esbanja a saúde. Agora, eu não sei, porque só Deus, né? Só Deus que é. Diversos fatores podem contribuir para o aumento da expectativa de vida, mas outros podem prejudicar, como o estresse. É muito importante o gerenciamento do estresse, como ela disse. Então, dificuldades e desafios todos passam e a gente precisa saber a melhor forma de gerenciar isso. É importante que se tenha um enfrentamento positivo das dificuldades para que se tenha uma boa saúde psicológica, porque isso influencia muito na saúde e bem-estar. Além disso, alimentação saudável, então diminuir o consumo de carne vermelha, evitar o consumo de carne branca, verduras, legumes, frutas, azeite de oliva, sementes oleaginosas, a gente tem a nossa castanha do Pará aqui, fibras, cereais integrais, consumo adequado de líquido, né, em média 2 litros de líquido por dia. Um sono adequado é muito importante para a nossa saúde, para a nossa sensação de bem-estar, para a nossa memória também. Hábitos saudáveis, evitar o consumo de álcool excessivamente, evitar o fumo, é muito importante também, e conexões sociais. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2012 a 2017,
A população brasileira com 60 anos ou mais cresceu 18,8% no país. As mulheres representam a maioria expressiva desse público, com mais de 16 milhões. Já o público masculino soma cerca de 13 milhões. O seu Fernando, filho da dona Rosa, é um desses brasileiros. Com 62 anos, ele tenta seguir o mesmo caminho de longevidade da mãe. Para mim é importante ainda ter ela no meu lado, porque só é ela mesmo que resta para mim, né? O dia que ela não tiver, que eu estou acostumado, que ela diz para mim que ela me espera 3, 4 horas da tarde que eu estou chegando, todo dia. E quando eu saio, ela deseja para mim tudo de bom. Eu vou com todos os santos do mundo. E ela conserva a saúde dela, que ela bebe café amargo, ela não, açúcar ela não consome muito, gordura é bem pouco. É importante também que os idosos passem por acompanhamento médico e com equipe multiprofissional. Na geriatria, a gente conversa bastante de que a idade não é documento. Na realidade, o que define o cuidado na geriatria não é a idade em si, mas as condições totais de saúde. Então, se o indivíduo ele é independente, consegue andar sozinho, realizar as atividades do dia a dia sozinho, se a memória, a cognição dele é preservada, ele tem um tipo de cuidado. Se ele é um indivíduo mais frágil, mais debilitado, é outro tipo de cuidado. A espiritualidade também é essencial para manter o equilíbrio da vida. A pastoral do idoso visita essas pessoas que necessitam, de carinho, de atenção, porque pelo fato da pessoa ser idosa, ela precisa mais de apoio, de carinho, necessita que a gente empreste nossos ouvidos para que ela fale aquilo que sente, o que está acontecendo, Então, a pastoral idosa é essa relação, O ministro da comunhão traz a comunhão, visita, para ela se alimentar do corpo de Cristo, viver e vivenciar aquele amor que Cristo tem por ela. Participe da produção aqui do Nazaré Notícias, envie para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição as diretrizes gerais para a ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Os primeiros 8 meses, mais de 14 mil pessoas acima dos 50 anos foram demitidas aqui no Pará. Famílias de baixa renda receberam projetos de instalação elétrica. Arcebispo de Belém fala sobre o Sino do Pará Amazônia e a sua ausência durante o Círio de Nazaré. As terapias alternativas ajudam na recuperação de pacientes. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre as diretrizes para a evangelização. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil realizou a penúltima edição da reunião bimestral de pastorais e organismos. O encontro abordou as diretrizes gerais para a ação evangelizadora da Igreja no Brasil. O bispo auxiliar de Belém, secretário da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Regional Norte 2, conduziu os estudos sobre as diretrizes gerais para a ação evangelizadora da Igreja no Brasil, no quadriênio 2019-2023. Nós estamos aqui na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Regional Norte 2. Estão presentes os padres, religiosos e os coordenadores das pastorais, dos organismos do nosso regional, da CNBB Norte 2. Nós estamos trabalhando a temática das diretrizes da ação evangelizadora da Igreja do Brasil, 2019 até 2023. O objetivo da formação é que as lideranças pastorais e organismos vivenciem a missão, levando os ensinamentos às comunidades. É de suma importância para todas as famílias aqui do nosso Regional Norte 2 receber essa formação das diretrizes por Dom Irineu, para nós nos capacitarmos para preparado com a importância de estar evangelizando as famílias. E essa formação nos capacita para a gente chegar em missão em todo o nosso regional. Para os estudos, os participantes tiveram como base o texto aprovado na última Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, realizada este ano.
Essas novas diretrizes, elas trazem à tona a questão do desafio de evangelizar na cidade, no mundo urbano. E dentro dessa questão do urbano, você tem vários desafios que se configuram, a questão do individualismo, a própria problemática do saneamento, violência, que traz isso. Então, acaba que, nesse contexto, como a gente, como na formação, aprimorar essa nossa ação, a ação da igreja, no sentido de trazer mais vida e fazer da cidade um espaço de vida, de proteção, de acolhida. As diretrizes são válidas por 4 anos e devem ser seguidas a partir da concepção da igreja como comunidade eclesial missionária, superando os desafios. Nós levamos em consideração esse contexto imenso, grande, que é a extensão territorial da Amazônia. Porém, nós estamos trabalhando as várias dimensões, por exemplo, das diretrizes, principalmente aquilo que toca no âmbito do mundo urbano, porque hoje a evangelização ela se dá muito nesse contexto urbano, onde as cidades elas vão crescendo cada vez mais. Às vezes são cidades grandes, mas também são cidades pequenas, e a população hoje ela deixou de ser uma população rural para ser uma população urbana. Então o desafio da evangelização é no mundo urbano, onde impera o individualismo, muitas vezes o fechamento, às vezes a falta de emprego, desemprego, a falta de perspectivas de vida. Então a igreja, nas suas 3 virtudes teologais, né? Fé, esperança e caridade, aqui entra a questão da evangelização, que nós temos que evangelizar as pessoas para que elas adquirem valores humanitários, valores éticos, valores morais também, para que as próprias famílias elas não fiquem se dividindo entre si, criando isolamentos, mas que possam estar sempre mais unidas, integradas, que assim cresça a solidariedade, a partilha, e nós como igreja vamos favorecer também a caridade. Com baixo estoque de sangue, o Hospital Ofir Loyola, aqui em Belém, promove uma campanha para arrecadação nesta quarta-feira. Os interessados em fazer a doação podem se dirigir a uma unidade móvel do Hemopa em frente ao hospital até às 4 horas da tarde de hoje. O hospital localiza-se na Avenida Magalhães Barata, no bairro de São Brás, e o candidato deve apresentar documento oficial com foto, ter idade entre 16 e 69 anos, não ter feito tatuagem menos de 1 ano ou qualquer tipo de perfuração e estar devidamente alimentado. Começou ontem a adesão ao saque aniversário do FGTS. Com essa modalidade, o trabalhador poderá fazer retiradas anuais da conta do Fundo de Garantia de acordo com o mês em que nasceu. Para aderir ao saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, basta que o contribuinte comunique à Caixa Econômica Federal o interesse na nova modalidade de saque. O procedimento pode ser realizado pelo aplicativo FGTS disponível para Android e iOS ou pelo site caixa.gov.br. A nova modalidade é válida para contas ativas ou inativas. O saque aniversário começa em abril do ano que vem. Quem tem conta poupança ou conta corrente na Caixa ou em qualquer outro banco pode solicitar o crédito em conta de acordo com o mês de nascimento. Nascidos em janeiro e fevereiro podem realizar o saque a partir de abril até junho de 2020. Nascidos em março e abril podem realizar o saque de maio a julho de 2020. Nascidos em maio e junho podem realizar o saque de junho a agosto do ano que vem. Para os nascidos em julho, os saques podem ser feitos de julho a setembro de 2020. Nascidos em agosto podem realizar o saque de agosto a outubro do ano que vem. Nascidos em setembro, o saque estará disponível a partir de setembro até novembro do ano que vem. Quem nasceu em outubro pode realizar o saque a partir de outubro até dezembro de 2020. Para nascidos em novembro, os saques estarão disponíveis a partir de novembro até janeiro de 2021. Quem nasceu em dezembro pode realizar o saque a partir de dezembro de 2020 até fevereiro de 2021. A partir de 2021, o saque ocorrerá no mês de aniversário do trabalhador. Ao optar por essa modalidade de saque do FGTS, o trabalhador deverá escolher a data em que deseja que o valor seja disponibilizado, no dia 1º ou no 10º dia do mês de seu aniversário.
A diferença é que, ao optar pelo 10º dia do mês, a base de cálculo do valor a receber será acrescida de juros e atualização monetária do mês de saque. Um levantamento feito pelo DIEESE, em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Trabalho, Emprego e Renda, aqui do Pará, nos primeiros 8 meses do ano, mais de 14 mil pessoas acima de 50 anos foram demitidas no estado. Segundo os dados, entre janeiro a agosto deste ano, foram realizadas no Pará 187.613 admissões e 180.785 desligamentos no mercado de trabalho formal. Entre os trabalhadores com mais de 50 anos, foram feitas 10.666 admissões contra 14.077 desligamentos, gerando um saldo negativo de 3.411 postos de trabalho formais. As demissões foram registradas principalmente nos setores de serviço e comércio e entre os homens. E agora vamos falar de Sírio 2019. A estimativa é que a festa de Nazaré injete cerca de 1 bilhão na economia paraense, de acordo com um levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do Pará. Os setores mais beneficiados serão da prestação de serviço, como turismo religioso e hotelaria, comércio, indústria e agropecuária. O fornecimento de produtos como maniva e farinha são alguns dos exemplos de como o período do Sírio afeta a economia paraense. De acordo com a empresa de assistência técnica e extensão rural do Pará, que atende alguns dos maiores agricultores do estado, estima produzir 200 toneladas de maniva. O trabalho é intensificado a partir de agosto e o aumento na produção chega até 600%. E agora você vai conhecer o trabalho de um grupo de extensão que leva às famílias de baixa renda projetos de instalação de energia elétrica. O objetivo é garantir que construções e reformas realizadas em Belém recebam o circuito elétrico adequado. Contribuição para a formação de recursos humanos e melhoria das instalações elétricas residenciais através de ações de extensão. Esse é o nome do projeto de extensão da UFPA, que tem levado a eficiência energética para os lares paraenses. Atualmente nós temos recebido notícias de vários problemas com instalações elétricas residenciais, principalmente de baixa renda, que não tem a correta dimensionamento, né, dos condutores, dos equipamentos de proteção, dos dispositivos de proteção, e aí ocorrem sinistros, incêndios, várias casas são envolvidas e as pessoas perdem tudo. Então é importante que a pessoa receba essa orientação e a partir daí ela procure utilizar corretamente a distribuição da energia elétrica na sua residência. Isso vai evitar com certeza problemas futuros maiores. Para mudar este cenário, o grupo, que reúne 13 estudantes de engenharia elétrica e 2 de arquitetura, elabora projetos elétricos para famílias de baixa renda. No ano passado, 25 famílias foram atendidas na capital paraense. Todas com renda de até R$ 1.800, com residências de até 100 metros quadrados, mono ou bifásicas em processo de reforma ou construção. Eles marcam a visita e a gente vai até o local para ver se realmente eles estão dentro das condições do projeto, né? Se eles são realmente de baixa renda. E lá então a gente faz o levantamento da planta baixa, ver onde está o ramal de entrada, para ver se tem espaço para aterramento e ver os equipamentos existentes naquele local que precisam de atenção. Esses são alguns dos equipamentos utilizados em circuitos elétricos residenciais. Eles conduzem energia, protegem as instalações e ainda alertam quando há algum problema na fiação. O ideal, na verdade, o certo seria que tivesse um quadro com divisões de circuitos e disjuntores para cada circuito. Então, não seria só um, mas seria vários, né? Para isso acontecer a proteção, para não ter curto-circuito, não ter queima de equipamentos e não ter também acidentes no caso de choque. Aspectos levados em consideração na elaboração do projeto elétrico. A pessoa recebe um projeto elaborado de acordo com as normas, então o dimensionamento correto dos circuitos, da proteção dos circuitos, a questão do aterramento elétrico também, que é necessário. Então, com tudo isso, ela vai ter a certeza de que a sua residência está corretamente dimensionada em relação ao projeto elétrico e
e não vai ter problemas de sinistros, de incêndios. A visita à residência, a elaboração da planta baixa e do projeto elétrico são de responsabilidade do grupo de extensão, mas a execução dele fica por conta do proprietário do imóvel. Quais são os benefícios de ter um projeto elétrico em casa? A segurança, né, principalmente, e algo que gera consequência é diminuição na conta de energia, porque quando você dimensiona um fio que não é adequado para aqueles equipamentos, eles puxam muito e esquentam o fio, e essa alta temperatura acaba consumindo mais energia, né? A expectativa do grupo é que nos próximos 12 meses, 50 projetos sejam desenvolvidos. Para ter acesso ao serviço, basta mandar um e-mail para o endereço lisamazon@gmail.com ou ligar para os telefones código 91, número 98087-7935 ou 98292-7215. Estão abertas as inscrições para expositores, artistas e fazedores de cultura interessados em participar da 4ª edição da Feira Livre de Arte e Cultura, que será realizada pela Fundação Cultural do Pará. Priscila Pinheiro tem mais informações. Os artistas interessados em participarem da Feira Livre podem se inscrever até o dia 8 de outubro de 3 formas. A primeira forma é preencher manualmente a ficha cadastro e entregar pessoalmente na Diretoria de Interação Cultural, que fica no 4º andar do Centur, localizado na Avenida Gentil Bittencourt, em Belém. A outra forma é preencher a ficha digital e enviá-la junto com fotos e anexos para o e-mail feiralivrefcp@gmail.com. E a última forma é preencher um formulário online. A feira está programada para ser realizada no período de 18 a 20 de outubro, durante a programação do Círio de Nazaré, aqui na capital. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos acompanhar a previsão do tempo para esta quinta-feira em municípios da Amazônia. Para a região metropolitana de Belém, a previsão é que a quinta-feira seja de tempo encoberto. Mesmo com muitas nuvens no céu, não deve chover na região. A temperatura varia entre 23 a 34 graus. Em Santana, no Amapá, o dia começa com sol forte. À tarde, algumas nuvens tomam conta do céu, mas não tem previsão de chuva. A temperatura mínima prevista é de 27 graus, com máxima de 31. Para o município de Lábrea, no Amazonas, a previsão é de tempo nublado durante toda a quinta-feira. Ainda assim, não há possibilidade de chuva. A temperatura varia entre 26 a 34 graus. Na manhã de hoje, o arcebispo de Belém realizou uma entrevista coletiva. Na pauta, a participação dos bispos no Sínodo para a Amazônia e a sua ausência durante o Círio de Nazaré. É com grande saudade e com a dor na alma que nós não estaremos aqui no Círio. Minha vontade era arranjar um helicóptero e vir aqui, né, do sábado para o domingo possível, né? Mas não é possível, né? A imagem que eu dei de presente ao Santo Padre no Rio de Janeiro, uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que ele ficou muito contente na época. Então, essa imagem é colocada durante todo o sínodo dos bispos, na capela que está à entrada da sala do sínodo. Então, isso para nós foi uma grande honra, uma grande alegria, saber que a imagem de Nossa Senhora de Nazaré estará ali como um sinal, como um símbolo de tudo aquilo que nós desejamos durante esse sínodo para a vida da igreja aqui na Amazônia. Primeiro dia de trabalho, não sei quem vai presidir a oração, mas no segundo dia de trabalho pediram que eu fizesse uma homilia diante do Santo Padre e dos padres sinodais. Então, conto com as orações de vocês e digo que também será uma honra para a nossa igreja estar presente justamente ali nesses dias iniciais de trabalhos do Sínodo dos Bispos.
Tudo que foi programado durante o ano todo e o que foi planejado está realizado. É claro, podem acontecer algumas situações inesperadas, mas estamos prontos e temos fé que superaremos todas as adversidades, até porque nós estamos repletos do amor de Maria. E é isso que importa. Importa que nós estejamos imbuídos da causa principal. E o Círio é evangelização. Nada acontece sem a evangelização. E é isso que nós precisamos. É isso que o nosso Estado, o nosso país, nossa cidade, os corações de todos precisam se sentir acolhidos e que não perca jamais a fé e a esperança. Estamos certamente prontos para mais um Círio. O Papa Francisco, ele dizia aos bispos e pessoas que o visitavam que ele tem a Amazônia no coração. E desde a Assembleia de Aparecida, quando surgem ali alguns elementos de discussão sobre a Amazônia, inclusive alguns artigos, né, do documento de Aparecida, já a Amazônia desponta como uma preocupação da Igreja, não só em nível do Brasil, mas em nível continental. E, aos poucos, os nossos bispos aqui, indo visitar o Papa, colocavam essa problemática, né, da questão amazônica, isso em 1994, em 1990, quando os bispos daqui da Amazônia já falavam do problema ecológico, né, do problema ambiental. Essas questões que são antecedentes levaram o Papa a firmar cada vez mais a necessidade de um grande debate sobre a Amazônia. Essa preocupação do Papa, ela tem, digamos assim, duas vertentes, né, bem claras. Uma é a questão humana, a questão das pessoas que estão aqui dentro da Amazônia, os povos indígenas, imigrantes, ribeirinhos, quilombolas, toda essa realidade do mundo urbano, né, com todas as suas mazelas sociais, humanas, e também a questão ambiental, né, a questão toda a problemática da Amazônia, que não precisa nem falar, todos nós conhecemos. E, no meio disso, a atuação da Igreja, né? Nós queremos, com isso, também pedir a todos, e já, né, colocamos algumas propostas para, durante o sínodo, que em todas as paróquias se acenda uma vela, né, com a logomarca do Círio, para que ali se diga que aquela paróquia, nossa diocese, a arquidiocese, está rezando pelo sínodo. É bom lembrar, por decisão de Dom Humberto, que a vela que nós recebemos durante o encontro dos bispos aqui da Amazônia uns dias atrás, ela ficará acesa na Basílica, santuário, durante todos os 15 dias da festividade, né, para expressar essa relação Círio e sínodo. E vamos encerrar o Nazaré Notícias de hoje falando sobre terapias alternativas. As terapias alternativas estão contribuindo positivamente na recuperação de pacientes no Sistema Único de Saúde. Em todo o Brasil, aumentou o tratamento de doenças com novas técnicas aplicadas. Cuidar da saúde vai muito além da ingestão de medicamentos. Desde 2006, com a criação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, algumas terapias alternativas passaram a ser ofertadas pelo Sistema Único de Saúde. Na Unidade Básica de Saúde Providência, no bairro do Marex, em Belém, há 6 anos existe uma programação direcionada à pessoa idosa, com atividades de educação e saúde. O programa ele tem aproximadamente de 5 a 6 anos. É uma equipe toda multiprofissional envolvida, né? E o serviço, a questão é que o serviço, todas as usuárias idosas façam parte de todo o programa que existe na unidade. É um programa que é um programa grande, extenso, que só pode funcionar com parcerias. Por ter uma preocupação com a política de saúde pública, a política da prevenção, a política da valorização da melhoridade, a gente tem que estar todo mundo envolvido, sem dúvida alguma. Essa é a plataforma de trabalho da melhoridade. Um dos parceiros da unidade é o fisioterapeuta Luiz Augusto Duarte. A terapia passada por ele é a Fisio-Tai Chi. As práticas integrativas ou complementares estão em evidência agora no SUS.
E tem várias opções, como o reiki, como a acupuntura. E uma delas é o Tai Chi Chuan, que nós fazemos juntamente com o Fisio Tai Chi. Já que eu sou fisioterapeuta, então eu envolvi a fisioterapia junto com o Tai Chi Chuan. E os benefícios são diversos, como melhora de equilíbrio, melhora da agilidade, da velocidade, da execução do movimento, além da respiração. Já que nós estamos no Setembro Amarelo, a diminuição do estresse, da ansiedade, de todo o transtorno que o dia a dia promove, principalmente nos idosos, é de uma grande valia fazer uma prática, uma técnica que vá relaxar, que vá fazer a respiração adequada e também conseguir fazer as outras coisas do dia a dia. Para a dona Valderina, a terapia contribui com diversos benefícios à saúde. Eu tive um problema nesse braço, o médico disse que não tinha jeito. Aí com o Tai Chi que a gente faz, né? Hoje eu posso levantar, baixar, não tem mais problema nenhum. Então isso faz muito benefício para o nosso corpo, para a nossa saúde. As terapias alternativas estão presentes em mais de 9.000 estabelecimentos e em mais de 3.000 municípios brasileiros. Cerca de 88% delas são ofertadas nas unidades básicas. A estimativa é que cerca de 5 milhões de brasileiros sejam atendidos nessas atividades pelo SUS. Em 2017, foram incorporadas 14 atividades ao SUS, chegando às 19 práticas disponíveis atualmente à população. Entre elas, dança circular, meditação, musicoterapia, entre outras. Além de favorecer a recuperação de pacientes, as terapias promovem o bem-estar e a inclusão social. Para nós é maravilhoso, porque a gente hoje em dia, nós, os idosos, nós temos mais ajuda, temos mais quem se importe com a gente, né? Você sabe que no passado, ninguém se importava com os idosos viviam jogados pelos cantos, né? Hoje em dia, não. Tem muitas unidades por aí que cuidam dos idosos e muitas pessoas, muitos profissionais que se importam, que cuidam da gente. E nós precisávamos muito disso. É oferecer qualidade de vida. Entendeu? A gente vê o relato delas, a qualidade de vida, a integração, a familiarização que elas têm uma com a outra, por exemplo. Tem idoso que vive em casa praticamente sozinho. Aí quando ele começa a viver em grupo, ele começa a ter uma outra visão, ele começa a ser familiarizado e valorizado, ele se vê melhor, ele tem aquela vontade de estar melhor em grupo, em equipe, entendeu? Tanto é que elas são todas articuladas, elas mesmas se articulam com o apoio da psicóloga, da fisioterapeuta, elas têm toda uma articulação entre elas mesmas, isso é muito gostoso. É oferecer o bem-estar para elas, né? A qualidade de vida, o respeito pela melhor idade que elas têm. Bem devagar, mais devagar. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Lembramos que faltam 11 dias para a grande festa da Rainha da Amazônia, o Círio de Nazaré. E nós estamos preparando uma grande transmissão das procissões com mais de 100 horas ao vivo para você acompanhar bem de perto a maior expressão de devoção no mundo. Nós estamos fazendo a nossa parte. Faça a sua, ajude-nos a transmitir o Círio 2019. Ligue 40069211 ou 993155743. Faça também a sua parte. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá. Até lá.